eu vou adiantar um pouquinho aqui, tá, gente? Vocês na última aula. O livro segue sempre falando primeiro de forças elétricas. Eu prefiro começar por carga elétrica. Mas vamos ser três. Vamos começar aí com força elétrica, só para seguir a ordem do livro, e falar um pouquinho de equações, tá? Aí segurei, vamos ver. Mais alguém entrou? Não. Né? Então tá. Beleza. Então, o que acontece é que vocês precisam cuidar. A força elétrica, eu até falei, dei o exemplo da ligação de ligações iônicas, né? Que são forças elétricas, forças entre cargas. Só que não obrigatoriamente tem que ser de cargas opostas essa força elétrica, beleza? Eu posso ter com forças iguais. Vai ser repulsão? Vai ser repulsão, mas existe uma tensão, uma intensidade ali, né? Uma força elétrica ali dentro, tá? Então é isso que a gente tem que cuidar. Vou aproveitar a galera da prep aí também com a ideia. Vocês estão vendo lá um pouquinho de mecânica. Então, para chegar na ideia do trabalho, né, que foi que o feedback que me deram, vocês já viram dinâmica, né, as leis de Newton. Junto com as leis de Newton, teve a definição de vetor, né? Então, só lembra, a força, ela é um vetor. Então, ela tem módulo, direção e sentido bem específicos, ok? É só para lembrar isso mesmo. Olha lá. Então, eu vou dar a equação primeiro, a gente debate em cima dela. Para que role essa força elétrica, eu preciso da minha constante elétrica numa interação entre duas ou mais cargas. Mas eu preciso de uma carga pontual, ou seja, uma carga de referência. Como se ela quem mandasse na situação. E da distância entre elas. Beleza? Distância ao quadrado entre elas. Tá? Outra coisa, por se tratar de força, qual é a unidade de força? Newtons. Vou fazer isso para brincar, para a gente descobrir qual é a unidade do K, dessa constante, tá? Então tá aí, ó. A força elétrica depende da interação entre duas cargas, né, em relação à sua distância ao quadrado. Tá bom? Então, o mais bonitinho é se eu tiver esferas com cargas opostas. A força elétrica entre elas, se eu fizer toda a somatória final, vai dar resultante assim, ó. Né? Por isso aqui que eu reforço a ideia. Eu sempre gosto de começar falando primeiro de campo elétrico. Por quê? Porque para ter esse vetorzinho aqui, você precisa do vetor do campo elétrico. Aí soma os vetores do positivo com o negativo e dá o resultado final. Tá? Só que já dando spoiler, sempre sai do positivo e sempre vai para o negativo, o campo elétrico, o vetor campo elétrico. Tá? Que daí entra na mesma coisa aqui. De boa? Olha aí que bonitinho, ó. Né? Aí qual seria a distância entre essas duas cargas? Essa seria a carga que manda, porque já que o vetor sai dela, é a partir dela, tá? E se forem cargas iguais, por exemplo, positivas? Aí já que se repele, a força elétrica ficaria para fora assim, ó. Bem direcionada, né? A distância seria essa. E a carga que manda, né? A pontual ali. Geralmente é de maior valor. Aí, como aqui eu não dei, eu teria que dar algum indício ou o próprio valor numérico de qual delas seria a principal. Que de análise seria em função dela, tá? Para dizer se o vetor é para cá, essas situações assim, beleza? Mas está aqui. Beleza.
Vou apagar aqui embaixo só para a gente trabalhar as unidades, tá? Por quê? Eu sempre gosto de defender a ideia de análise dimensional, ok? Ou seja, é um artifício excelente que a gente tem nas exatas para não precisar ficar decorando equações, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho na prova, nos concursos, eles dão esse valor da constante K, tá? Aí você está lá na prova, esqueceu a equação da força elétrica. Mas aí o bizu da análise dimensional. Se ele te deu o valor de K, você pega as unidades do K e consegue achar a equação. Você nem precisa montar a equação, você só vai fazendo análise dimensional, que eu vou trabalhando em alguns exercícios com vocês. Olha lá. Vamos descobrir a variável, a unidade de K. A força elétrica é dada em newtons. O K, eu vou botar em parênteses, tá? Em parênteses, ó. Em parênteses, vamos lá. O K, a carga, a gente viu que é em Coulomb, a outra carga também em Coulomb, distância em metros, que é o sistema padrão de medidas, né? Até porque lembra do Newton que eu preciso ter uma distância em metros. Só que está ao quadrado, então metros ao quadrado. Passando para cá, eu vou ter isso aqui, ó. Newton vezes metro ao quadrado é igual a K. Coulomb vezes Coulomb, eu vou ter Coulomb ao quadrado. Está multiplicando, passa dividindo. Qual é a unidade de K? Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Qual é o valor de K que ele vai te dar na prova? No vácuo, 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. De novo, eu costumo falar, você não precisa decorar esse valor para os concursos, beleza? Ele dá. Mas, vai que o cara que montou a prova estava emputecido no dia, né? Ele se revoltou com a vida, ou a situação der aí, né? Ele ficou chateado porque a gente entrou com o recurso na questão em cima que ele errou, precisou anular, ele quer se vingar. Se ele tirar a variável, em alguns concursos, dá para entrar com recurso e anular a questão. Aí ele é macetoso, ele sabe disso. O que ele vai fazer? Ele vai dar escondido essa questão aqui, esse valor. Aí até você lembrar isso, ou como chegar aqui, você vai perder muito tempo. Então, assim, eu vou me contradizer um pouco, mas é a vida. Por via das dúvidas, e como física elétrica, lembra lá que eu falei, física elétrica, eletrostática, depois eletrodinâmica, depois vai para magnetismo, depois eletromag. A gente trabalha muito com essa constante aqui, ó. Você vai acabar memorizando ela, tá? Então, há certos tópicos que sempre caem, e por esse fator de sempre cair, é bom você se garantir e ter ele na cabeça já, tá? Ok? Por quê? É o ponto que eu gosto de falar. Não dependam da prova, não dependam de informações que a prova dê. Né? Porque vai no princípio. Se a prova está te dando a informação para você, ela vai dar para o seu concorrente também. Né? Vamos supor, você manjou, você lembra todos os detalhes e essa variável aqui. Dele deu na prova. Só que você já manjou, você ganhou tempo e fez. Só que vai que o seu concorrente não lembrava da equação e nem da constante. Nesse sentido, ele perderia aquela questão. Só que como ele deu um indício, ele pode relembrar. Só que na questão de tempo você vai ganhar, porque você já lembrou e já fez logo, entendeu? Aí, enfim, é debate de porrada aí para fazer, tá? Mais tranquilo? De boa? Né? Só vamos ver aqui, gente, ó. Ali a equação, né? Beleza, professor. Tem sempre esse detalhezinho. O pessoal fica bravo comigo, mas
como eu gosto de focar dentro das unidades, eu acabo pulando essa etapa aqui, ó. Para o valor da força elétrica, lembra, ele é um vetor, então ele tem uma intensidade. Como ele tem uma intensidade, eu só estou interessado nesse sentido da equação no valor, então no módulo. Então eu não estou interessado em saber se isso aqui é positivo ou negativo e nem esse, beleza? A força elétrica vai ser positiva ou negativa em cima da resultante final, do vetor final. Então, por exemplo, mais, menos. O vetor é para cá, da força elétrica, né? Mas, sei lá, o meu referencial está para lá. Então, vai ser o quê? Menos força elétrica. Aí, o sinal vai ser só por conta do referencial, porque lembra que ele é um vetor. Mas o valor da força elétrica está aqui, ó. É somente em módulo, tá? Que daí volta nos princípios de dinâmica lá, tá, gente? É isso aí que eu queria falar para vocês. Aí, ó, a unidade do K, ele fez a mesma ideia, né, para desenvolver para chegar aqui. E daí os peguinhas. Esse eu já vi, só para ir finalizando com vocês, eu já vi cair tanto na PrEP quanto na EA. Esse cai um pouco mais na PrEP, que é uma análise mais teórica das equações, né? Olha só, eu quero aumentar a intensidade da força elétrica. Ou eu quero só mexer na força elétrica. Se eu observar, a força elétrica ela está sendo diretamente proporcional às cargas. Então, quer dizer que, se eu aumentar a minha carga, eu aumento a minha força elétrica. Eu aumento a minha intensidade. Beleza? Agora, se eu diminuir... Agora, a distância, ela está sendo uma grandeza inversamente proporcional. Isso quer dizer o quê? Que enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então, quer dizer que se eu aumento a distância, aí tem que cuidar. Se eu aumento a distância, não é que diminui a força. Tá aqui, ó. Se eu aumento a distância, a força é diminuída numa densidade ao quadrado. Beleza? Então, por exemplo, dobrei a distância. 2 ao quadrado, 4. Então, a força cai em 4 vezes. Tripliquei a distância. 3 ao quadrado, 9. A força cai em 9 vezes. Né? Aí é só lembrar da ideia. Não sei se vocês já brincaram com ímã. Aqueles ímãs gigantes. Ímã é magnetismo, mas dá para usar esse mesmo princípio de força, tá? Só para exemplificar. Finge que isso aqui é um ímã. É porque eu não tenho em casa, né? Isso aqui é o outro ímãzinho de geladeira pequena. Não sei se vocês já fizeram isso, mas assim, você tá com ele aqui nessa distância, nem tá sentindo. É como se nem tivesse atração entre eles. Você vai aproximando, você vai sentindo que, opa, o ímã começa a puxar o ímãzinho de geladeira. Chega um momento que eles estão muito próximos, a distância é muito pequena, então a força é muito grande, a intensidade é muito alta. É como se você não estivesse mais conseguindo segurar. Beleza? Só para relacionar com vocês essa ideia aqui, tá? De proporção. E daí, olha só, para matemática que vocês adoram, eu consigo dar um exemplo de... Olha só, a relação entre força e distância aqui no gráfico. Como se fosse uma exponencial. De boa? Uma exponencial, vamos avançar, dificultar um pouquinho mais a matemática, com isso aqui, ó. Uma tendência assintótica. Né? Essa curva vermelha, que é a da força, desculpa, a relação entre força e distância, ela vai chegar numa assíntota, ela vai tender a zero, ela nunca vai ser zero, ela vai tender a zero. Quando é que ela vai ser zero? Quando a distância tender ao infinito. Aí entra um pouco o debate de limite e tudo, é muito massa, mas daí é que eu ia estender demais o raciocínio com vocês. É legal, tá? Mas não posso viajar muito. De boa, gente, tranquilo. Eu sei que eu fiquei falando demais, nem deixei vocês respirarem um pouco, né? Mas é pelo menos essa pegada aí, tá?
Aqui são exercícios, eu vou montar uma listinha para vocês, vou enviar, tá? Que daí aqui acaba o capítulo e o próximo já começaria com campo elétrico, beleza? Aí esse eu vou deixar para a próxima aula. Vamos conversar ali com o Hércules e tal, ver se dá para rolar mais uma aí essa semana, né? Ou se vocês quiserem estender, tipo, na próxima aula, segunda, em vez de uma aula, ser duas, entendeu? Coisas assim. Aí a gente precisa conversar para ver e repassar para o Hércules, ver se ele topa. Tá? Mas aí é critério de vocês também. De boa, gente? De boa, mano, de boa. Tamo junto, então.